A chikungunya virou notícia em 2014 aqui no estado e se propagou rapidamente ano passado. A doença tem um sintoma fácil de identificar. A chikungunya se diferencia da dengue, não pela febre, porque as duas doenças dão febre alta de início súbito, mas principalmente por um quadro de dor articular de forte intensidade, e é uma dor articular debilitante. Então a pessoa não consegue caminhar, não consegue fazer exercícios, a criança não vai para a escola, porque as juntas todas, ou boa parte das juntas, cotovelo, punhos, joelhos, tornozelos, eles vão ficar inchados e bastante dolorosos, impedindo que aquela pessoa caminhe. Essa é a principal característica da febre chikungunya. Ainda assustada com a doença também transmitida pelo Aedes aegypti, a população acompanhou o surgimento do Zika vírus, doença que acometeu Tiago. Em maio do ano passado, ele levou um susto ao apresentar coceira pelo corpo e inchaço nas articulações. Dores no corpo todo, todas as minhas articulações, meus dedos ficaram todos inchados, não conseguia praticamente andar, nem fechar os dedos, as mãos com dores. Acho que a zika foi mais extensa. Foram cerca de 10 dias bem debilitados, chegando a ir ao pronto-socorro. Mas aos poucos foi se recuperando. Hoje não sente mais nada. À época, o Zika vírus era pouco conhecido, principalmente porque só exames mais específicos são capazes de apontar o vetor da doença. Nós temos as sorologias específicas, que são exames, digamos, não sofisticados, são exames simples, mas que podem, dependendo do resultado do exame, o resultado é IgM e IgG, para quem tem algum conhecimento em outras doenças. Então, o paciente que tiver, por exemplo, no 8º dia, 9º dia, 10º dia, e se você pede para dengue uma IgM, ela vem fortemente positiva, você pode afirmar com uma certa margem de segurança de que o paciente tem dengue. E assim tem para zika e a mesma coisa tem para chikungunya. Existem outros exames, esses são mais sofisticados, que é o PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Esse exame é feito logo no início da doença, tem essa vantagem, o paciente ainda doente ele vai saber o que ele tem, pelo menos tem chance dele saber, e esse PCR, ou essa reação em cadeia da polimerase, ela será decisiva. Além de ser transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o Zika vírus pode passar de mãe para filho por meio do leite materno e ainda pelo contato íntimo, sem o uso de camisinha. Existem formas alternativas de transmissão do Zika vírus. Uma delas é pela relação sexual, pelo esperma, a outra pela transfusão de sangue. Mas, obviamente, que a principal via de transmissão ainda é a picada do mosquito. Considerado menos grave que a dengue, o Zika vírus está associado à microcefalia em bebês. Mulheres infectadas durante a gravidez podem ter a má formação do feto. Esse vírus ele tem uma grande capacidade de, em acometendo mulheres grávidas, em especial no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses da gestação, ele sai da corrente sanguínea e ataca a placenta, e da placenta ele ataca o feto. E lá dentro do feto ele tem uma atração toda especial pelas células, pelo tecido do cérebro. Então ele sai do sangue, vai para a placenta, da placenta ataca o feto e do feto ele, pela corrente sanguínea, ataca o cérebro da criança, a cabeça da criança. O Zika vírus também pode desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. No caso de um adulto ou uma criança que tem a infecção pelo Zika vírus e ele perturba o sangue da pessoa, de forma que esse sangue começa a reagir contra os nervos. E essa reação ataca os nervos e leva a uma paralisia da pessoa. Uma paralisia, a grande maioria das vezes, é temporária, a pessoa vai ficar aí 1, 2 ou 3 meses sem poder andar corretamente, sem poder urinar, sem poder defecar adequadamente e depois deverá recuperar. Mas é sempre uma doença grave, porque em algumas situações essa paralisia pode atingir a respiração e a pessoa morre por uma parada respiratória. A suspeita dos especialistas é que esses novos vírus tenham sido introduzidos no Brasil no período da Copa do Mundo, quando a cidade sede dos Jogos receberam estrangeiros de toda parte do mundo. Possivelmente que não tínhamos chikungunya nem zika até 2014, com certeza. Então a gente foram pessoas que vieram para cá, possivelmente pessoas que vieram do Sudeste Asiático, Tailândia, não é? Vietnã, enfim, dos países do Sudeste Asiático
ou da própria África, onde essas 3 doenças existem, e que vieram e foram picados por um Aedes aegypti daqui, que a partir daí o vírus começou a ficar também no Brasil. Admite-se, isso a gente não pode afirmar com segurança, que isso possa ter ocorrido, por exemplo, durante a Copa do Mundo.